Olá, eu sou Andréa Cunha e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração no Brasil promovido pelo IBRAM, edição especial Exposibram. Ao meu lado estão o professor Giorgio Di Tomi, diretor do Núcleo de Pesquisa para a Pequena Mineração responsável da USP, e Júlio Neri, diretor de Sustentabilidade do IBRAM. Meus queridos, bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar aqui deixando que vocês falem um pouquinho, né, sobre esse assunto, a certificação do ouro. É um grande desafio, né, professor? Com certeza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente está tendo um evento muito rico em discussões. O Júlio foi o mediador de uma discussão muito intensa que a gente teve agora, e ele destacou a importância de entender visões diferentes, já que estamos trabalhando com um problema extremamente complexo que interessa muito do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, daí que surge toda essa demanda da sociedade para conhecer mais esse processo, saber o ouro que a gente usa, que a gente comercializa, que a gente usa em joia, que usa em diversos produtos, qual a origem dele, tá certo? Então, a gente está trabalhando no entendimento dessa cadeia de valor, acompanhando o caminho do ouro e ter assim uma maneira de avaliar que aquele ouro está sendo originado de forma responsável. Júlio, queria que você comentasse um pouquinho da gente falar, né, da extração, falar um pouquinho da sustentabilidade. É possível fazer esse caminho? Eu acredito plenamente nisso, né? Eu acho que, como engenheiro de Minas, Tomi também é engenheiro de Minas, né? Como engenheiro de Minas, o nosso trabalho é fazer a mineração de uma forma que não se realize o impacto ambiental. A gente sabe que a mineração é uma atividade que pode ter um forte impacto ambiental, pode ter um alto impacto, mas a engenharia tem ferramentas que permitem que esse impacto seja mitigado, né? E é perfeitamente possível fazer isso, existem técnicas que nos permitem fazer isso. E quando a gente fala na sustentabilidade da mineração, sempre se pergunta, mas como tem sustentabilidade na mineração se o minério é esgotável? Certo. Né? A mina tem um período de duração. Nós temos minas no Brasil que já estão há 180 anos trabalhando, mas uma hora o minério vai esgotar, pode ser daqui a 200, 300 anos. Né? Mas uma hora pode chegar ao fim mesmo. E normalmente se dura 20, 30, 40 anos uma mina. Mas a sustentabilidade que a gente entende, primeiro é que isso seja feito de uma forma que todos aqueles stakeholders, aquelas pessoas que estão interessadas naquela lavra, que vivem no entorno, que trabalham ali, né, elas possam dividir os resultados dessa operação, que elas possam também ter bons resultados com isso. Claro, é importantíssimo o resultado para o acionista, né? A pior empresa do mundo é aquela que não dá lucro, porque o prejuízo dela vem para a sociedade. Tá? Então a gente entende que esse é o primeiro passo, e o segundo passo é fazer de uma forma que o terreno, depois da lavra terminada e de todo o trabalho de reabilitação da área concluído, esse terreno possa ser usado para outra atividade. Uhum. Seja ela agricultura, seja ela uma unidade de conservação, seja ela um local de turismo, igual a gente tem diversos pontos no Brasil assim. Lá em São Paulo tem belos exemplos disso, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, a Ópera de Arame lá, que é uma pedreira antiga. Então que se tenha um bom uso da área depois, né, que a mineração pode ser feita e que se dê uma nova atividade para aquela área, assim que a gente entende a sustentabilidade na mineração. Eu queria que vocês fizessem assim um paralelo de como é que está sendo feito e pensado, né, essa união entre IBRAM, um instituto, né, comprometido, né, com essa extração, digamos assim, regularizada, né, com essa regulação, e a academia. Né? O que está sendo pensado? Vocês estão lançando mão de tecnologia para isso? Sim,
assim, a aproximação do IBRAM com a universidade, especificamente com o nosso grupo de pesquisa na USP, é de longa data. O IBRAM ele tem uma organização que dá muita visibilidade para o setor mineral, só que o setor de pequena mineração ele participa, mas meio sem aparecer muito, e quando aparece são coisas mais negativas. Então, há mais de 10 anos, a gente tem colaborado com o IBRAM em diferentes iniciativas para assim, promover as melhores práticas da mineração também na mineração de pequeno porte. Isso está tendo bastante resultado. E essa colaboração, essa parceria, ela evoluiu agora para um convênio que foi firmado entre a Universidade de São Paulo e o IBRAM para realmente pesquisar soluções que ajudem a enfrentar os desafios da pequena mineração. Isso envolve a parte econômica, a parte técnica, mas também a parte social e ambiental. Então, é um convênio amplo e muito ambicioso para ajudar a promover as melhores práticas para o setor de pequena mineração. Júlio, importante, né? Que haja essa união, essa conversa, então, né? É super importante porque a mineração, às vezes, ela é vista, né, por aqueles que conhecem pouco do setor, como um setor que tem pouca tecnologia. Sim. O que não tem nada mais longe da realidade, né? A gente usa todas as ferramentas de computação, disponíveis aí no mercado, né? Ontem foi até citado aqui o exemplo que de uma mineração onde todos os caminhões são autônomos. Então não tem operador. E nós estamos falando de caminhões de 240 toneladas, que transportam 240 toneladas. Tecnologia pura, né? Ou seja, ele não tem 240 toneladas, ele pesa mais de 300 toneladas. Nossa. Então são caminhões gigantes operados sem operadores. E nas minas subterrâneas, isso é uma realidade presente já há algum tempo, né? Porque você pode ter regiões onde você tem maior risco, então para se evitar ter operadores lá sujeitos a esse risco, se coloca equipamentos que são operados à distância. Né? Um outro, isso são coisas que a gente vai perseguindo na mineração, né? Nesse sentido, né? Hoje a gente ouve muito falar dos veículos híbridos, né? Como uma novidade para os carros. Quando eu comecei na mineração, e já tem algum tempo, né? São 44 anos já no setor, a gente já tinha caminhões híbridos. A mineração usava caminhões diesel elétricos, onde o motor diesel era um gerador. E o motor que movimentava o caminhão eram as rodas elétricas, né? Que eram projetos vindos da indústria ferroviária, de locomotivas. Então não é novidade no setor o veículo híbrido. Agora nós estamos partindo para os veículos que sejam elétricos mesmo, né? Mas também tem minas que operam sem caminhões. A gente opera com correias transportadoras, né? Basicamente com eletricidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, nós no IBRAM começamos agora a fazer um levantamento dos gases de efeito estufa da mineração, que é o terceiro levantamento. Então, não é o primeiro que nós estamos fazendo, é o terceiro. E isso é importante para a gente conhecer as metas do setor e saber, né, como que a gente está andando nesse sentido, né? E a gente vê que nós temos uma contribuição enorme nessa questão do clima, porque nós podemos, sim, ter uma mineração com emissão zero. Vai ter equipamento ainda a diesel? Provavelmente sim. Mas com a reabilitação das áreas que nós mineramos, nós temos condições de plantar árvores que vão sequestrar esse carbono. Então nós temos sim condições de fazer um setor com emissão zero, né? Isso é um grande avanço, né, aí da tecnologia. Professor, queria que você falasse um pouco aí da origem, né, para a gente acompanhar essa rastreabilidade aí do ouro. É possível fazer isso a partir dessas novas tecnologias? Você falou um pouquinho disso, né, de investimento, do desenvolvimento de plataformas, do uso de imagens de satélites, né, para descobrir ali a capacidade desse lote fundiário, de como, se ele é possível virar uma lavra. Queria que você comentasse um pouco para a gente. Perfeito. Inclusive, esse tema está no centro da motivação do convênio entre a USP e o IBRAM. Foi desenvolvida
uma metodologia, na realidade, de aproveitar os dados públicos, que existe uma riqueza de dados públicos, só que são de fontes diferentes, em formatos diferentes, em momentos diferentes, e isso dificulta a análise, porque você tem que verificar um sistema da Receita Federal, depois cruzar um com da Agência Nacional de Mineração, com outro do IBAMA, então a complexidade de tratar diferentes fontes de dados, né, e para estudar um mesmo problema. Então, quando a gente pensou nessa metodologia, nessa tecnologia, foi usar os dados públicos, a riqueza dos dados públicos que a gente tem, trazer para a nuvem, fazer um processamento cruzado desses dados e comparar com o que a gente vê nas imagens de satélite. E aí poder fazer uma análise se aquela operação específica está operando segundo critérios de responsabilidade. Então, cruzando dados que vêm do setor público, com todas as informações a respeito daquela operação, mais a imagem de satélite, mais o conhecimento das leis e das normativas do setor, é possível fazer uma análise e dizer, sim, essa operação está ocorrendo de forma adequada. Ou não. Há sinais que aqui a gente precisa conhecer mais antes de atribuir um selo de responsabilidade a essa produção. Então, a gente faz esse trabalho por meio de uma tecnologia que puxa esses dados e ajuda a fazer essa análise para saber se aquele ouro veio de uma operação que está adequada aos critérios de responsabilidade. Como é que o pequeno minerador ele pode ter acesso? Porque aí são muitos dados, né? São dados públicos. A gente reunir isso tudo numa plataforma é importante. Mas aí na ponta, como é que fica? Como é que o minerador tem acesso a isso? Na realidade, a motivação da gente desenvolver essa ferramenta foi para a primeira transação, quando o ouro sai da mina e entra no mercado financeiro. Essa primeira transação a gente apontou para esse momento, essa transação, onde o comprador do ouro pode se certificar que aquele ouro está sendo produzido numa operação que pode ser considerada responsável. Então, o principal beneficiário é quem está comprando. Só que existe uma vantagem em paralelo, que a gente está vendo de forma muito positiva, é que ao saírem os critérios de responsabilidade e teve 2 ou 3 que não foram atendidos, isso é uma ferramenta importante para o pequeno minerador, porque ele vai saber onde ele tem que melhorar para poder se inserir nos critérios de responsabilidade. Então, um produto importante dessa metodologia, dessa tecnologia, é a educação que a gente está proporcionando para o minerador. Tem que ter vontade, né, Júlio, de todo mundo se regularizar também, não é isso? Tem que ter vontade, né? Eu acho que o trabalho que a USP fez foi muito bom, né? Um trabalho assim excepcional, porque quando você fala como o pequeno minerador pode ter acesso, o sistema é de graça, né, Tony? Então, o sistema é gratuito. Então, o pequeno minerador não tem que despender nenhum gasto para mostrar que a operação dele está sendo feita de uma forma adequada numa área licenciada, né? Isso que eu acho que é o mais importante, talvez, né, Jorge? E a gente tem também que citar outras coisas, né? Porque quando a gente fala dessa rastreabilidade, também não é uma coisa nova. A gente vê nas fazendas, né, que eles já têm uma rastreabilidade da carne, onde ela foi produzida, em que fazenda, se a fazenda está respeitando as condições todas, né, legais. E o que a gente quer é trazer isso para o setor de mineração também, né? A gente já tem uma forma, porque houve no passado aí diversas denúncias, né? Tem até um filme, o Diamantes de Sangue, né? Que mostra muito bem a exploração de uma forma totalmente inadequada. E no caso de gemas, de pedras preciosas, você tem a composição química da pedra, e não precisa quebrar a pedra para você saber a composição química dela. Você consegue saber a origem, porque a geologia ela cria assinaturas muito particulares, né? Para o ouro é um pouco mais difícil, mas nós temos uma grande esperança no trabalho que está sendo feito no Brasil, está sendo feito fora do Brasil, né? E no Brasil quem está liderando é a Polícia Federal, através da diretoria técnica, onde se identificando essa assinatura dos depósitos de ouro. É um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo para fazer isso, demora. Eles vão ter que ter amostras de todas as ocorrências de ouro do Brasil
identificar essa assinatura geológica dos isótopos presentes, né? Seja de prata, seja de chumbo, né? E a partir daí, então, a partir de uma barra de ouro, você vai saber de onde ele saiu. É demorado, talvez seja muito caro, né? Talvez seja bem complicado em termos de desenvolvimento de ferramentas, mas é algo que a gente acha que vale a pena investir. E por isso a gente também apoia a Polícia Federal nesse assunto. A USP tem um dos maiores especialistas, né, no assunto, um professor da USP, né? E a Polícia Federal tem lá hoje um técnico fazendo pós-graduação, fazendo uma tese de doutorado lá sobre isso, que é um caminho também. E esse outro caminho que é o do chamado blockchain, né, onde você tem, através, seja da documentação, a nota fiscal eletrônica, que é extremamente importante. Extremamente importante. Né, Tom? Extremamente importante, porque você sabe quem vendeu para quem. Então você vai saber se todo mundo que está naquela cadeia faz as operações de forma correta, que não tinha antes, até muito recentemente. Né? Que, aliás, foi a partir de agosto agora de 2023. Estou falando que foi muito recentemente. Exigida, né? Acho que julho, né? Julho, né? Então tem uns 2 ou 3 meses que isso passou a ser exigido. A suspensão da lei da boa-fé, que é extremamente importante, a lei da boa-fé é de 2013. Ela dizia que o primeiro comprador, a partir do momento que ele fez a venda, ele tinha uma boa-fé que tudo ali para trás estava correto. Não tem nenhum outro setor no Brasil que tem essa liberalidade, né? Aliás, vamos chamar de permissividade, né? Porque é um negócio mais complicado. E isso foi suspenso agora, né? Essas coisas estão, vamos dizer assim, fazendo um progresso na cadeia de produção do ouro, né? E são coisas que o IBRAM trabalha e que o apoio da academia é fundamental. Agora, Júlio, não é só para isso, né? O apoio da academia é fundamental para o setor. Né? A gente está na Amazônia. Você acha que existe um pouco de preconceito com o ouro na Amazônia, extraído na Amazônia? A gente tem como vencer isso? Porque aí pensa, está degradando também a floresta. Tem como haver essa conciliação? E aí a gente fala também dos povos, né, originários. A gente tem como conciliar questões tão sensíveis? São duas coisas diferentes, né? Quando a gente cita todos esses exemplos que o Tommy citou, nós estamos falando daquelas áreas que são trabalhadas de uma forma regular. Certo. Quando você está trabalhando dentro de uma terra indígena, dentro de um parque nacional, dentro de uma reserva ecológica, de uma estação ecológica, né? Ou reserva biológica, são áreas que não se pode ter mineração hoje. Nas unidades de conservação de proteção integral é proibido. No caso da terra indígena, existe um dispositivo na Constituição que permite, mas que demanda regulamentação pelo Congresso Nacional. Até que essa regulamentação seja feita, e ela não tem sinal que vai sair a médio prazo, não se pode ter esse tipo de coisa. Então, o caso da ilegalidade cometida dentro desses territórios é caso de polícia mesmo. Né? Não é disso que a gente está tratando, nem nós, nem a USP. Né? Esses aí são casos que têm que ser combatidos pela polícia. É um caso que é crime, é um crime ambiental e é um crime contra o patrimônio nacional, porque os minérios são patrimônios da União. Né? O que o IBRAM defende, né, é essa regularização para que todo mundo possa sair ganhando de uma forma que não haja mais essa, digamos assim, essa exploração em que os povos sejam prejudicados, e é o crime ambiental, né, Júlio? Seria bom ter a regulamentação da terra indígena para que possa se operar ali de uma forma regular, né? Mas não existe isso ainda hoje. Então, o que nós trabalhamos hoje, a gente incentiva isso. O garimpo é uma figura que está na Constituição, né? O garimpo ou a pequena mineração, eu acho até que hoje o termo pequena mineração seria melhor para isso, né? Porque a gente sabe que realmente tem equipamentos que são os mesmos usados nas pequenas mineradoras, né? Esse garimpo precisa ter incentivos, né? Tem condições de se fazer isso? Nós entendemos que sim, né? E a gente incentiva esse trabalho. Quanto ao outro que é cometido em áreas que não é permitido, isso aí é um caso realmente de polícia. Não é desse que a gente está tratando. Tá, professor, quais são os incentivos que a gente poderia dar, então, para esse minerador que quer trabalhar, né, dentro da regulação?
É um problema importante a ser encarado pela sociedade, porque a sociedade está colocando pressão no setor de mineração para que ele realmente atue de forma a contribuir com o desenvolvimento sustentável, atue de forma adequada com os critérios ambientais, socioeconômicos. E então, assim, existe essa pressão da sociedade. Só que a gente tem que ajudar o garimpeiro e esse minerador a fazer a migração, a se adaptar a essas demandas. Exatamente. E a gente estava discutindo hoje sobre esses desafios. Então, envolve um compromisso que vai além de uma instituição que não é o IBRAM ou além do que é a universidade. Tem que ser um pacto entre todas as partes envolvidas para a gente fazer essa transformação do setor. Precisamos pensar na transformação do setor de pequena mineração. E eu te explico por quê. Porque muitos dos minerais que a gente precisa para a transição energética, eles vêm de pequenos depósitos de pequenas dimensões. Certo. E o pequeno depósito de pequena dimensão, ele vai ser aproveitado pela pequena mineração. Então a gente precisa resolver esse desafio e precisamos deixar a indústria mineral apta a suprir os bens minerais que a gente precisa para a transição energética. Falando de avanço, a gente pode, por exemplo, a gente destacou aqui a nota fiscal eletrônica, a gente pode dizer que já foi um grande passo? Sem dúvida. O que mudou, o que avançou a partir Nós tivemos diversos avanços aí nesse ano, né? Começou pela própria Agência Nacional de Mineração, onde ela publica uma resolução obrigando a identificação do primeiro comprador. Ela obrigou isso, tem que ser registrado de forma eletrônica, auditável, né? Então, quem começa o trabalho esse ano que melhorou o ambiente de negócios para isso, né, foi a agência através dessa resolução. A agência precisa ser fortalecida, sim, né, mas também faz um trabalho bom nessa área de regulação. Nós defendemos uma agência forte que possa fiscalizar, né, e possa regulamentar o setor da forma melhor possível. Depois disso, nós tivemos a suspensão da lei da boa-fé, né, produto aí de uma ação civil pública, onde se conseguiu essa suspensão e, né, solicitando ao Congresso para fazer uma regulamentação desse trabalho. Mas, pelo menos, não se tem mais essa boa-fé na primeira transação. A nota fiscal eletrônica exigida pelo Banco Central, ela permite auditoria. Esse é que é o grande caminho dela, né? Então, são avanços, sim, importantes, né? Esses três que a gente citou aqui, existem já outros em andamento, né? São todos três extremamente importantes para a melhoria do ambiente de negócio na cadeia do ouro. Precisa de outros, mas esses são sim importantes. Professor, o senhor falou na sua palestra sobre a criação de um selo de responsabilidade. Isso também pode melhorar, né, nesse sentido da regularização. Com certeza. Tem discussões ocorrendo agora com a Casa da Moeda para pensar em mecanismos para oficializar esse tipo de iniciativa. Mas é fundamental, porque você quer saber que alguém está se responsabilizando por dizer que aquela origem é adequada, né? Tá na mesma linha do que o princípio da boa-fé. Não é que vamos torcer para estar ok ou vamos assumir que está ok. Não, vamos ter uma comprovação que existe uma aderência aos critérios de responsabilidade. Hoje, qual seria o maior desafio, na sua opinião? Do setor, eu acho que a gente precisa convencer os mineradores a se adaptarem a essas novas demandas da sociedade. Enquanto que os mineradores continuarem resistindo, eu digo os mineradores do setor de pequena mineração especificamente, ainda estão querendo atuar da maneira que a gente atuava tempos atrás. Hoje em dia, as demandas da sociedade mudaram. A gente precisa se adaptar. Como setor produtivo, a gente precisa se adaptar. A gente precisa seguir regras de ESG. A gente precisa atender os critérios de cuidar das relações com as comunidades, saber entender que a gente o setor mineral é um hóspede, né?
tem que estar temporariamente ocupando o terreno. Quando sair daquela ocupação, tem que entregar o terreno como estava ou melhor, como acontece no setor imobiliário. Então, precisamos fazer com que o setor evolua esse conhecimento e faça com que os empresários da pequena mineração como um todo abracem essa ideia. Júlio, tem como trabalhar, por exemplo, uma campanha de conscientização junto a esses pequenos mineradores aí, na conscientização desses desafios aí citados? São coisas que são levadas pelo ambiente que a gente está vivendo, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala de muito tempo atrás, a dificuldade de informação era muito grande. Que é uma mudança de postura também, né? O nosso presidente citou hoje que ele, quando foi em Manaus, ele comprou um jornal na banca. Hoje, qualquer coisa que você faz, ela imediatamente está na rede. Tem alguém que filmou e colocou Verdade. lá. Né? Então, isso aí, em termos de controle de ilegalidades, é uma coisa muito forte. Né? Porque você não tem controle sobre quem tem um celular que pode fotografar ou filmar. Segunda coisa, né? A maioria das operações de mina, elas são a céu aberto. Então, você está fazendo de uma forma visível. E o Google Earth, né, ele tem levantamento de satélite. Ele não dá precisão de nível de altimétrico. Né? Ele tem você tem uma ideia do que foi feito ali. Né? E isso está disponível para qualquer um. Você pode abrir o seu computador e ir lá e ver no Google, lá para ele mais satélite, o que está sendo feito na área. Né? Tem ferramentas mais sofisticadas. É claro, o INPE aí, ele consegue mapear queimadas com a menor unidade de medida dele, hoje deve estar em 3 por 3 metros. Né? Então, há 10 anos atrás era 15 por 15. Então, você vê aí o progresso disso. Então, ele tem condição de saber exatamente o que está feito ali. Né? Então, através de identificação das características de terreno, de cor, de outras propriedades, temperatura também, né? Ele consegue saber o que está ocorrendo, se houve ou não desmatamento numa área, num volume, vamos dizer, numa área muito pequena. Isso é usado. Teve uma pergunta até que nós não tivemos tempo de responder lá, que uma pessoa preocupada com cobertura de nuvem na Amazônia. Aqui chove 6 meses e chove muito forte. Muito né? forte. Eu já vivi aqui, eu sei muito bem disso, que aqui chove muito forte. Claro, onde você tem a nuvem, se você tiver uma imagem direta, você não vai conseguir fotografar o chão. Mas satélite não funciona só assim. Tem radar. E ele ele passa pela nuvem. Você tem comprimentos de onda que conseguem identificar o chão sem necessidade de estar com o céu claro. Né? Você pode fazer isso qualquer hora do dia. Então, as ferramentas hoje permitem ter um controle muito maior. Né? Então, quando a gente defende que a agência tenha mais recursos, é que ela também possa avançar para esse tipo de controle. Porque se você tem essas ferramentas de satélite disponíveis, você consegue ter mapas topográficos muito apurados. Não tem precisão de centímetro, mas tem precisão de metro. Né? E isso dá para identificar o que é uma lavra legal e uma lavra ilegal. Falando da Agência Nacional de Mineração. Da Agência Nacional de Mineração. Ela precisa de recursos para desenvolver essas tecnologias também. Né? Junto com o INPE, que é um órgão sério, né, e que tem uma boa tecnologia, com as universidades. Né? A USP também tem um setor lá que trabalha com esse sistema de informações geográficas aí, que é muito usado pelo próprio sistema que foi desenvolvido. Né? Essas imagens de satélite que o Tommy está citando, né, é um processamento que é feito dentro da própria USP. A gente está falando aí de um país imenso, né? De um continente, uma área muito grande. Vocês acreditam que seria possível a gente conseguir uma fiscalização, algo realmente efetivo hoje com o que a ANM tem, ou ainda a ANM precisa ser fortalecida aí, Júlio? Olha, eu acho que ela precisa ser fortalecida. Né? A gente tem um dado que a agência está hoje com 660 funcionários e ela tem um quadro previsto acima de 2.000. Então, isso mostra a falta de gente. Né? E com isso você tem essa limitação, que foi até citada na apresentação hoje, né? E também ontem teve a apresentação, se citou isso, de restrições na agência para desenvolvimento de sistemas e até para correção de sistemas. Né? Que precisa de recursos para isso, tanto humano quanto financeiro.
né? Então a gente entende que isso é necessário. Fortalecer a agência, dar para ela o que lhe é de direito pela lei, que são os 7% da arrecadação do CEFEM, é uma necessidade e defendida pela gente, né, para fortalecer esse poder de ação da agência. Mas, quando você tem ferramentas desse tipo do satélite, ele te permite uma pré-fiscalização que ganha-se muito tempo. Então, eu não preciso esperar pela denúncia, né? Hoje, na Amazônia, você não precisa esperar por uma denúncia de queimada. O INPE tem condições de detectar isso. Que faz? Faz e informa para o IBAMA o que está acontecendo, né? Então, quando a gente ouve, o INPE falou que houve uma expansão da área de queimadas, é porque eles mediram na imagem de satélite, né? E isso pode ser informado para os órgãos de fiscalização e economiza muito tempo para fiscalização. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Pará tem mais de 2.000 quilômetros na diagonal, né? Eu já vivi aqui e sei que esse estado é muito grande. O Amazonas é maior até do que o Pará, são estados gigantes, né? Maiores do que a grande maioria dos países, né? Você tem essa situação aqui. Então, esse ganho, né, da fiscalização usando esses recursos de tecnologia são muito importantes. E a pessoa vai naquele lugar onde ele sabe que já está ocorrendo alguma coisa. Não perde tempo com coisas menores ou em procurar onde aconteceu. Mas você sente que já tem uma mudança, por exemplo, na postura dos compradores? Eles já vão ali aonde está tudo regularizado? Hoje, na compra do ouro? Hoje, na compra do ouro, ainda não existe isso totalmente. Nós temos uma empresa, a maior joalheria do Brasil, que até esteve presente agora, né? A Vivara esteve presente lá no nosso painel, que compra ouro somente de uma empresa que é totalmente legalizada, né? Isso a gente trabalha dentro do IBRAM também, e por isso o IBGM, né, que é o Instituto de Gemas e Metais Preciosos, estava presente também nesse painel, da gente fazendo um trabalho com eles de uma forma a buscar que eles tenham acesso também a essa venda legalizada, totalmente legalizada, né? Então, e para isso, ferramentas como a desenvolvida pela USP, né, que talvez seja pioneira, né, Jorge? São extremamente importantes porque não sei se seria uma certificação, mas é uma forma de mostrar que aquele produtor está dentro da lei, né? Então, são coisas que tem, o mercado está exigindo isso cada vez mais, né? Então, é um caminho que é meio sem volta. Eu acredito que, como hoje você tem isso no diamante, né? Depois das denúncias lá dos diamantes de sangue, né? De alguns minérios, como a columbita tantalita também, que tinha o coltan lá na África, que é um minério extremamente importante para esses minérios da transição energética, né? Que teve isso lá, e que acabou com ele em função de uma demanda do mercado consumidor de, olha, não dá para você ter a qualquer custo o minério, né? Então, é uma consciência que está crescente, né? E que é um caminho sem volta. Não há como mudar. Até pela disponibilidade de informação, né? Você não precisa mais ir na banca para comprar o jornal. Ele vai chegar no seu celular todo dia. A tecnologia, a tecnologia é a mudança de postura, né, professor? Sim. Quando eu falei, claro, eu deixei bem claro o papel da tecnologia, mas eu expliquei também que a tecnologia não é suficiente. Você precisa de um esforço maior para que realmente o problema seja enfrentado. E eu quero dar um exemplo, que é a necessidade de transferir o conhecimento das instituições, da universidade, dos centros de pesquisa, para o setor, para os mineradores. Isso é chamado de esforços de extensionismo, que não é só um treinamento onde você treina e vai embora. Você treina, mas fica lá acompanhando e ajudando a fazer a transferência de conhecimento de forma efetiva. E eu te dou um exemplo muito importante nesse sentido. Essa semana, aqui no evento da Exposi IBRAM, o IBRAM organizou pela primeira vez um curso dedicado à gestão e governança para a pequena mineração. O título é interessante, Gestão e Governança para a Pequena Mineração do Século XXI. Pela primeira vez foi oferecido esse curso,
Foi um sucesso, foi no primeiro dia do evento, tivemos muita participação, muitos debates, e para mim, particularmente, foi um sucesso, porque toda aquela riqueza das discussões eu trouxe para as apresentações que eu fiz hoje. E certamente vai levar para dentro da USP. E agora eu vou levar direto para minhas aulas também. É muito bom quando a gente fala do conhecimento acadêmico que ele não fique só dentro da academia, né? Ele tem que ser expandido mesmo, ele tem que ser levado, né, adiante. E nesse caso aí da mineração é urgente. A sociedade está demandando essa transformação. E essa transformação comandada pelo IBRAM é a maneira que a gente pode garantir que vai conseguir congregar todas as forças de todos os participantes para a gente promover essa mudança. É um trabalho longo, difícil, mas eu estou confiante que a gente vai conseguir. Júlio, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre o nosso debate aqui no nosso podcast. Não, debate muito bom, né? Conversar com o Tommy sempre é bom, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E é uma pessoa bem informada e com a mente aberta. E é isso que ele falou, né? Hoje, né, a gente precisa levar essas boas práticas para todas as mineradoras, de qualquer tamanho. O IBRAM é constituído pelas médias e grandes empresas, isso não tem dúvida. O que não significa que a gente não tenha que prestar atenção nas pequenas mineradoras, né? Elas também têm sua representação através das cooperativas, dos sindicatos e tudo, mas a gente entende que nós podemos fazer um trabalho complementar, né? Importante, né? E quando a gente abre aí um debate desse tipo, você vê que o nosso painel hoje foi dividido em duas partes, em função da variedade de visões que a gente quis levar a ele. A primeira parte foi uma visão, envolvidos, né, Júlio? A primeira parte foi uma visão governamental, de regulação, onde estava lá Banco Central, Banco do Brasil, Receita Federal, Agência Nacional de Mineração, Ministério das Minas, né? E a segunda parte foi academia, setor produtivo, né, a cooperativa, né, Instituto, né? Os institutos, as ONGs, né, como o Instituto Escolha, o Instituto Igarapé, né? Então, o próprio consumidor, né, você tinha lá representantes lá das empresas que trabalham com os metais preciosos, né? E isso, vamos dizer assim, nós tivemos que fazer essa divisão exatamente pela diversidade de visões que a gente quis levar, que também é algo que começou, né? É um trabalho que acho que a gente fez pela primeira vez aqui, né? E que é importante para ouvir todo mundo, porque sem ouvir todo mundo a gente não vai chegar nessa solução, né? A gente tem que desenvolver no Brasil aí essa tolerância à troca de ideias. Eu não posso ver como inimigo quem pensa diferente, né? Então a gente tem que voltarmos aí ao tempo onde a gente tinha um debate mais livre, né? E isso é um trabalho nosso. Eu acho que nós que aí não é só IBRAM, né? Eu acho que nós como cidadãos, né? Nós temos que trazer de volta essa tolerância para a sociedade e essa abertura para ouvir todas as opiniões, né? Porque nós estamos falando das opiniões bem intencionadas, daquelas que procuram resolver o problema. Então a gente precisa ter essa visão e, ouvindo essas pessoas, certamente a gente vai apressar a solução. Professor, lhe parabenizar pelo seu trabalho, né? Pode fazer suas considerações finais aí do nosso... Obrigado. Mais que tudo, eu agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse grande evento. A organização do IBRAM e a iniciativa do IBRAM em fazer um evento dessa dimensão dentro da Amazônia está sendo muito importante para o setor, está sendo muito importante para as instituições locais e para a sociedade entender que sim, há caminhos de fazer uma mineração responsável que contribua para o desenvolvimento sustentável dos povos aqui da Amazônia. Só que tem que ser um esforço conjunto e essa liderança do IBRAM nesse processo é fundamental. Então, para isso, eu agradeço o presidente Raul Jungmann, os diretores que são meus amigos de longa data, o Rinaldo Mancin e aqui o meu amigo Júlio Neri, e parabenizar eles pelo trabalho e
podem contar com o nosso apoio para continuar nessa caminhada. E muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Muito obrigado. Então, professor Jorge de Tome, obrigada. Júlio Nery, obrigada, viu, pela participação, pela presença aqui no Pode Minerar. Pode Minerar é um podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração no Brasil e o trabalho do IBRAM, o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br. Não deixe de nos acompanhar aqui semanalmente. Um abraço forte para você, um beijo no seu coração, até a próxima.